Toda vez que o Barba Branca olhava para aquela cicatriz causada por aquele desgraçado, ele lembrava com dor as palavras que disse quando viu Shanks lá no capítulo 434. Mas afinal, será que o Barba Branca realmente era mais fraco do que Xebec para carregar para sempre essa marca em seu corpo até os últimos dias de vida? Há mais de 2 anos, em um vídeo de análise, já havia comentado sobre essa ferida misteriosa. Muitos fãs ainda se perguntam se será que ela realmente define o verdadeiro nível de poder do Barba Branca. Naquela época, ele ainda não era o Yonkou, apenas um membro da poderosa tripulação dos Rocks, mas já possuía uma força absurda porque aquele era o auge da sua juventude. Então, não confundam. Quando Barba Branca recuou diante de Garp, não foi por covardia nem fraqueza, mas sim uma retirada estratégica. Lembre-se bem disso, estratégia. O Barba Branca ainda tinha que guardar energia para se manter no topo do mundo. No entanto, há registro de que Rox de Xebec foi derrotado antes mesmo do grande confronto contra Ymur. Isso levanta uma questão intrigante: em que momento esse ferimento teria sido causado no Barba Branca? Essa é uma dúvida que sempre ficou na cabeça dos fãs ao longo dos anos, e sem uma resposta definitiva, resolvi mergulhar fundo, passar noites pesquisando, quase arrancando os cabelos, para tentar descobrir onde afinal está localizada a verdadeira cicatriz citada pelo Barba Branca. Será que é mesmo aquela marca no peito do velho? Afinal, ele sempre foi lembrado como um homem que nunca virou as costas para um inimigo, apenas se retirava de forma estratégica. Mas antes de ir a fundo nessa investigação, agora imagino que vocês já prepararam aquele cafezinho, porque hoje vamos explorar a fundo a cicatriz do Barba Branca, que teria sido causada por ninguém menos que Rox de Xebec, o próprio homem que no passado foi chamado de pai do Shanks ruivo. Preparados? Então vamos nessa. Mas antes de mergulhar de cabeça no capítulo 434, vale lembrar, Shanks foi até o Barba Branca com um pedido muito sério. Ele queria que o velho impedisse Ace de caçar o Barba Negra. Afinal, foi Tite quem deixou no rosto de Shanks aquela cicatriz inesquecível sobre o olho esquerdo. O ruivo ainda levou um bom vinho do oeste para conversar. Afinal, ele não estava ali para brigar, mas para dialogar. Esse simples gesto trouxe à memória de Barba Branca uma batalha antiga, travada justamente no oeste, em uma ilha lendária chamada God Valley, e o destino quis que Shanks tivesse nascido justamente nessa ilha. Não é à toa que o Barba Branca recordou cada detalhe, cada lembrança daquele campo de batalha. Ao ver o rosto marcado do ruivo, ele se lembrou com raiva do homem que lhe deixou sua própria cicatriz. Como assim? Barba Branca, um monstro com poder de Yonkou, havia sido ferido. Isso só podia ter sido obra de alguém realmente temível. E o primeiro nome que vem à mente é o de Rox de Xebec, o homem mais temido da sua era. Quando Rox foi encurralado, ele não hesitou em usar sua espada para matar até mesmo o próprio pai e a mãe, que haviam sido transformados em demônios, libertando-os daquele sofrimento eterno. Já no caso de Rox de Xebec, no início da luta, foi atingido por um corte profundo. Parecia fatal, mas sua habilidade de imortalidade fez com que esse ferimento se regenerasse. Ainda assim, havia algo estranho. Seu corpo começou a demonstrar sinais de dor, algo incomum para alguém que não sentia nada até então. Mesmo assim, Rox acreditava que era apenas coincidência. Ele só parou de avançar quando percebeu que a esposa e o filho de seu rival estavam a salvo. Foi então que decidiu enfrentar de frente um grupo inteiro de cavaleiros. Nesse momento, Xebec recebeu incontáveis cortes pelo corpo. Ele sobreviveu, mas já não conseguia mais se regenerar instantaneamente. Claro, o Barba Branca também sofreu ferimentos, mas permaneceu de pé, mostrando que Rox não era tão invencível quanto parecia. Isso prova que Rox de Xebec era assim incrivelmente forte, muito mais do que a maioria dos fãs poderia imaginar. Ele só não estava no mesmo nível de Barba Branca, mas ainda assim capaz de enfrentá-lo de forma brutal. Então a dúvida fica: teria ele realmente deixado uma cicatriz no corpo de Barba Branca? A verdade, pelo que tudo indica, é que não havia marca física alguma. O que Rox deixou foi uma cicatriz na alma do velho, um trauma profundo, marcado por causa da manipulação cruel que ele fez envolvendo uma mulher chamada Shaki, conhecida como a grande beleza daquela era. Shaki era admirada por todos, uma mulher tão bela que até sua foto em cartazes de procurada era disputada como se fosse uma obra de arte. Muitos piratas ricos jamais conseguiram ter em mãos uma cópia do seu cartaz. No auge da fama, ela desistiu da vida de pirata e se refugiou em Hashnoshu, onde abriu uma pequena taverna. Só conseguiu essa paz
graças à proteção da tripulação dos Rocks. Durante 2 anos, ela viveu tranquilamente servindo bebidas. Foi lá que Barba Branca passou a frequentar o bar e, do seu jeito peculiar, conquistou a atenção dela, sempre bebendo e sempre deixando a conta em aberto. Pode parecer estranho, mas essa dívida eterna se tornou o jeito dele de ser lembrado por ela. Esse romance curioso começou justamente com Barba Branca sendo o maior caloteiro que ela já conheceu. Cada vez que ele bebia, pedia para anotar na conta. E assim, aos poucos, conquistou espaço no coração da jovem. Mesmo que não fosse uma lembrança tão romântica, ainda era uma lembrança constante. Mas Shebek, ardiloso, como sempre, arquitetou um plano cruel. Subornou mercenários e usou sua influência para sequestrar Shaq. Durante um ano inteiro, ela esteve sob o domínio dele. Para Barba Branca, aquilo foi como viver no inferno. Perder a mulher que amava para o maior inimigo da sua era foi como ter o coração partido em 1000 pedaços. Mas, apesar da dor, Barba Branca nunca desistiu. Shaq era para ele a mulher mais importante da sua vida. Enquanto outros buscavam apenas prazer ou desejo, o sentimento dele era verdadeiro. Tanto que, mesmo tendo outras mulheres que o amavam profundamente, como uma companheira próxima que chegou a usar até métodos desesperados para ter um filho dele, Barba Branca jamais aceitou. Esse detalhe até levou ao nascimento de um filho artificial em experiências sombrias ligado ao Dr. Vegapunk. Ainda assim, o velho permaneceu fiel ao seu coração, carregando aquele amor impossível como uma marca eterna. Foi esse amor que moldou o homem que conhecemos. Durante um ano inteiro, ele não se envolveu com nenhuma outra mulher, vivendo apenas da lembrança de Shaq. E quando surgiu o rumor de que ela seria usada como prêmio em um dos jogos cruéis de Rocks, no lendário incidente de God Valley, Barba Branca não pensou 2 vezes. Ele foi direto para a batalha, movido pelo desejo de salvá-la. Ao lado de outras figuras lendárias da época, ele se lançou na guerra. Mas no fundo, sua motivação era muito mais pessoal do que estratégica. Mas o destino, mais uma vez, não foi generoso com ele. Apesar de todo o esforço, Shaq acabou sendo levada, usada como peça em jogos mortais. E no fim, resgatada por outras mãos, para nunca mais voltar a ser a mesma. Para Barba Branca, essa foi a maior derrota da sua vida. Não uma derrota em combate, mas uma derrota emocional gravada com uma cicatriz mais profunda. Não no corpo, mas na alma. A partir dali, ele seguiu sua jornada como pirata, mas sempre carregando aquela lembrança dolorosa que o acompanharia até o fim dos seus dias. Será que Barba Branca guardou o ódio de Shebek por causa disso? É claro que sim. Se ao menos Shaq tivesse continuado em Hashnoshu vendendo bebidas, ele poderia tê-la conquistado com aquele jeitão de eterno devedor, que sempre marcava sua vida. Mais cedo ou mais tarde, o destino dele se cruzaria de novo. Mas não, teve que ser justamente o maldito Shebek que, se não podia ter algo para si, fazia questão de destruir para os outros. Foi ele o responsável por arrancar Shaq dos braços de Barba Branca. O amor da vida do velho pirata foi ferido para sempre. A dor era tão grande que ele sequer voltou à taverna dela em Sabaody. E quando finalmente passou por lá, quem encontrou foi Hayley, que riu e comentou como aquele mar era generoso para alguns e cruel para outros. E é por isso que, ao ver o rosto de Shanks com aquela cicatriz no olho, Barba Branca não lembrou apenas do jovem ruivo, mas sim do próprio Shebek. Foi um gatilho, um lembrete vivo daquele passado doloroso. Aquilo não era lembrança de uma batalha física, mas sim da cicatriz emocional deixada pela perda de Shaq. Essa sim foi a ferida que marcou a alma do Barba Branca até o fim dos seus dias, não porque Shebek fosse mais forte que ele, mas porque conseguiu atingir o seu coração. Esse é o verdadeiro ferimento que ele mencionava, e não uma simples marca no corpo. E assim chegamos ao fim dessa investigação sobre a verdadeira cicatriz do Barba Branca, uma marca que não ficou apenas no corpo, mas sim na alma de um dos maiores piratas de todos os tempos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que a ferida dele foi realmente causada por Shebek, ou ela era apenas um símbolo de uma dor mais profunda? Deixem suas opiniões nos comentários, porque eu vou responder todo mundo. Quero deixar aqui o meu agradecimento especial para os tripulantes que fortalecem sempre a jornada: Street Belém, Daniel, João, Machida, Pedro Cândido e Nicolas. Vocês são parte dessa tripulação e fazem toda a diferença aqui no canal. E claro, meu muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até o final, curtiu, comentou e compartilhou. Sem vocês, nada disso faria sentido. Continuem firme, porque a nossa aventura no mundo de One Piece só tá começando.